Fala pessoal, tudo beleza? Professor Ricky Félix para mais uma videoaula aqui do canal e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de potência. Nós vamos perceber que potência e raiz, potenciação e radiciação são assuntos que trabalham de formas semelhantes, né? A gente sempre trabalha em conjunto esses dois assuntos, a gente nunca vai trabalhar de forma independente, eles são irmãozinhos. Se fosse para a gente classificar em função, um é função inversa do outro, apesar que não é função, foi só apenas uma comparação. Então vamos lá, raiz enésima. Dado um número A real e não negativo e o número natural n com n maior ou igual a 1, a raiz enésima de A é definida como número B real e não negativo, tal que B elevado a n é igual a A. Então eu estou falando de raiz e já estou escrevendo uma potência. Então a gente trabalha com os dois de forma simultânea, são irmãozinhos aqui, ó. Vamos escrever isso. Raiz de A de índice n está aqui, é igual a B. Beleza, isso nós já sabemos, né? Então eu posso transformar isso em potenciação. B elevado a n, que é o índice, é igual a A. Sendo que B é o resultado, né? B é o resultado da raiz. Esse B tem que ser maior ou igual a zero. O símbolo da raiz, olha, o símbolo da raiz é conhecido como radical. Radicando é o que está dentro da raiz. Radicando é o que está dentro da raiz. E n é o índice da raiz. Ok? Vamos para a página 2. Observação. Em geral, o índice 2 é omitido na representação das raízes. Então, se eu tenho aqui, ó, raiz de 16 e não tem nada aqui, se esse índice está omitido, significa que esse índice é igual a 2. Então, o número 2 pode ser omitido na hora de fazer a representação das raízes. Observação, mais uma observação. Se n for um número ímpar, pode-se definir como raiz de A de índice n igual a B. Ok, nós já vimos isso. Em que A e B são números reais, já vimos isso. Negativos, tais que B elevado a n igual a A. Então, presta atenção aqui, ó. Eu tenho raiz cúbica de menos 27. Isso é possível? Sim, isso é possível por quê? Porque o menos 3 elevado ao cubo é exatamente menos 27. Então, é possível eu calcular esta raiz. Agora, vamos para o próximo caso. Se n for um número par e A um número real negativo, não é possível definir raiz de A de índice n nos reais, pois neste caso não há um número real, tal que B elevado a n é igual a A. Né? Então, nesse caso, não existe, é uma indeterminação. Então, não existe uma solução no conjunto dos números reais. Por exemplo, raiz quadrada, quer dizer que é um índice par de menos 9. Então, não existe raiz quadrada de números negativos. Porque não existe b elevado ao quadrado, né? um número qualquer elevado ao quadrado, que seja igual a menos 9. Então, isso não existe. Ok? Vamos para a página 3. Aqui tem alguns exemplos que eu vou apenas comentar para a gente entender como que raiz e potência se misturam e vão ser trabalhados daqui para frente de forma simultânea. Raiz quadrada de 16. Por que raiz quadrada de 16 dá 4? Porque 4 ao quadrado é 16. Raiz cúbica de menos 8. Por que dá menos 2? Porque menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. Ok? Letra C. Por que raiz quarta de 0 é 0? Porque 0 elevado a 4 dá 0. Então, tá certinho. Letra D. Por que raiz de 1024, raiz décima no caso aqui, né? Índice 10. Porque raiz de 1024 no índice 10 é igual a 2. Porque 2 elevado a 10 é 1024. E nós já fizemos exercício de potência. Então, 2 elevado a 10 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. N termos. Quantos termos? 10 termos, 10 fatores. Beleza? Página 4. Vamos falar dessas propriedades aqui, ó. A raiz enésima de um número apresenta as seguintes propriedades, sendo A e B não negativos, né? Que é o radicando. Olha aqui o radicando. M inteiro, onde que aparece o M aqui, ó, M inteiro,
e NP naturais e não nulos. Quer dizer, o NP ele pode ser naturais e não nulos. Observe que números naturais ele não pode ser negativo, né? Então vamos lá, a primeira propriedade aqui, ó. Nós temos que raiz de n, o radicando é A vezes B. Isso pode ser transformado como raízes independentes. Então eu posso transformar uma raiz aqui, ó. Aqui é uma raiz só, né? Eu posso transformar ela sem ter perda do resultado de forma correta em raízes independentes. Então uma multiplica a outra. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B e tudo índice n. Ok? Vamos para a segunda propriedade. Aqui nós temos uma raiz, né? Nós temos uma raiz de índice n. Eu posso transformar ela com raízes separadas, sem problemas, sem dificuldade e corretamente. Aqui eu tenho uma raiz de uma fração e aqui eu tenho uma raiz sendo dividida por outra raiz. Uma coisa que nós temos que observar é o seguinte: o B, que é o B, que é o denominador aqui, né? Tanto nessa como nessa, né? Esse B tem que ser diferente de zero. Se ele for zero, não existe divisão por zero, vai dar uma indeterminação aqui, né? Então ele tem que ser diferente de zero. Terceira propriedade, ó, nós podemos falar o seguinte: eu tenho um n, aqui eu tenho A, de fora está elevado a m. Eu posso passar esse m para dentro sem dificuldade, ó. Eu posso fazer esse m que está de fora, multiplicar um índice que tem aqui, que é 1, né? A elevado a 1, e fazer dessa seguinte forma. A quarta propriedade, se eu tenho raiz da raiz, eu posso simplesmente escrever uma única raiz multiplicando os índices, tá? N vezes P. E aqui dentro mantém o radicando, sem problema. E aqui, ó, nós temos uma quinta propriedade. Olha, se eu tenho N, que é o índice, e que está multiplicado P, eu tenho um radicando, que está elevado a M, que também está multiplicado o P, eu posso simplesmente simplificar aqui, ó, e escrever dessa seguinte forma, né? Eu simplesmente simplifiquei. P por P é 1, então ficou apenas N aqui e aqui apenas M. É a mesma coisa simplificar tudo por 2, simplificar tudo por 3, por 4 e assim por diante. Então, já que nós vamos simplificar, vamos resolver esse exercício para a gente treinar um pouquinho. Ó, vamos simplificar essa expressão. Raiz de 12 mais raiz de 108. O que é 12, pessoal? 12 não é 3 vezes 4? Então, 3 vezes 4. Para por aqui, ó. Fecha a raiz e para por aqui. Aqui eu tenho 108. O que é 108? Não é 2 vezes 54, pessoal? Fecha a raiz e para por aqui. Agora eu posso simplificar mais aqui, ó. Eu posso falar aqui, ó. O 4 é 2 ao quadrado. Opa, já tem alguma coisa para sair. Agora eu posso simplificar aqui, ó. O 2 que multiplica o 54. 54 é 2 vezes 27. 2 vezes 27. Agora, o 2 já vai sair da raiz, né? Porque 2 ao quadrado vai ficar 2 raiz de 3. Ficou fácil. Aqui o 2 ao quadrado vai sair, mas calma, calma. Vamos deixar ele aqui, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Aqui eu tenho um 27. 27 é 3 ao cubo. Ok. O 2, eu já fiz o que tinha que fazer, né? O 3 ao cubo, nós podemos fazer o seguinte, ó. 3 ao quadrado vezes 3. Ótimo. Agora, eu vou sair o 2 e vou sair o 3 da raiz aqui, ó. 2 e o 3 saindo da raiz é 2 vezes 3, 6. Ficou o quê? Raiz de 3. Bom, agora eu tenho radicais semelhantes, né? Tudo é raiz de 3. Então, eu tenho 2 raiz de 3 mais 6 raiz de 3. Isso vai dar 8 raiz de 3. Beleza. Comecei escrevendo muito pequenininho, a letra ficou feia aqui, né? Mas sempre foi feia. Difícil de melhorar.
Vamos fazer mais um exercício, ó. Efetuar a racionalização do denominador da expressão. Pessoal, nós temos que observar o seguinte, o radical, quando eu coloco um radical no denominador, não fica muito legal para a gente fazer os cálculos, tá? Dividir por uma raiz não é legal, então foi convencionado que a gente coloque a raiz em cima. Então, qual que é o artifício para a gente sumir com esse radical aqui? O que a gente tem que fazer sem perder as características, né? Então, é o seguinte, eu posso multiplicar em cima e embaixo por um único fator. Posso? Posso. Então, eu vou multiplicar em cima por esse valor aqui, ó, raiz de 3 menos 2. Então, esse é um artifício que eu faço. Bom, a regra é simples. Tudo que eu fizer em cima, eu tenho que fazer embaixo. Tudo que eu fizer no lado direito, eu tenho que fazer no lado esquerdo, para eu manter a mesma proporção, para eu manter a equivalência. Então, eu posso multiplicar por raiz de 3 menos 2? Sim. Eu posso multiplicar embaixo por raiz de 3 menos 2? Também posso. Então, é isso que eu vou fazer. Bom, agora eu tenho o seguinte, ó. Eu vou ter que aplicar uma propriedade distributiva aqui, ó. Eu tenho 5 que multiplica raiz de 3. E aqui, ao mesmo tempo, eu tenho 5 vezes 2, 10. E aqui embaixo, nós temos uma propriedade de produtos notáveis, né? Nós temos o quê? Quadrado do primeiro. Então, ó, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ok. Então, o que vai dar isso? Eu vou passar aqui para cima, aqui, ó. Primeiro eu vou dividir, né? Senão vai ficar muito bagunçado. Aí, até a divisão ficou feia. Então, nós temos aqui, ó, 5 raiz de 3 menos 10, que não tem muito o que fazer. E aqui eu tenho aqui, ó, se eu tenho raiz de 3 ao quadrado, esse 2 vai cancelar com esse 2, né? Vai ficar somente o 3. E aqui nós temos o quê, ó? 2 ao quadrado é 4. Então, ó, 5 raiz de 3 menos 10. E aqui eu tenho 3 menos 4 é menos 1. Bom, se eu dividir por menos 1, é a mesma coisa de eu multiplicar por menos 1. Então, eu vou ter que alterar os sinais desses fatores, desses elementos aqui, ó. Então, isso vai dar o quê? Isso vai dar 10 positivo menos 5 raiz de 3. Então, este é o resultado dessa racionalização. Racionalizar nada mais é do que eu escrever de uma forma para eu sumir a raiz, né, para eu eliminar a raiz do denominador. Beleza? É difícil, mas a gente consegue treinar e deixar de forma mais fácil. Até a próxima aula. Valeu, até mais!